Quando eu tinha 17 anos, comecei a desenvolver algumas rixas com meu pai, que é um explosivo. As tensões cresceram com o tempo e chegaram ao ponto em que eu costumava ter que sair para a noite após grandes brigas com meu pai sobre coisas pessoais das quais não quero falar. Às vezes, eu ficava na casa de um amigo ou fazia check-in em um hotel. Era 9 de maio de 2015, eu tinha 21 anos, e depois de mais uma cena turbulenta em casa com meu pai, tive que sair de lá por meu próprio bem. Fiz check-in em um hotel nas proximidades, que ficava literalmente a meio quilômetro da minha casa. Estaria gastando um pouco menos de R$ 100 com isso, mas não tinha para onde ir. Era cedo, por volta das 16 horas, e, normalmente, essas explosões aconteciam à noite. Estava completamente vazio, o que era estranho. Eu era a única pessoa em volta da piscina ao ar livre, e os corredores estavam vazios. Até o saguão estava vazio, exceto pelo funcionário da recepção. Mas novamente, era apenas maio e não vivíamos em algum lugar que fosse um enorme destino de férias. Meu quarto estava no meio do corredor no segundo andar. Eu não tinha ideia do porquê me deram aquele quarto, já que parecia que eu era uma das poucas pessoas hospedadas no hotel. Fiquei no meu quarto depois da piscina por um tempo, foi quando ouvi uma batida muito leve na porta. Esperei alguém gritar na arrumação, mas isso nunca aconteceu. Portanto, eu ignorei e, para minha surpresa, mesmo eu tendo colocado o sinal "não perturbe" na maçaneta da porta, ouvi o som do trinco na porta e então ouvi a porta se abrindo lentamente. Chamei: "Não, obrigado, não agora." Eu não conseguia ver o funcionário na porta porque havia uma parede que bloqueava a visão da porta da cama. Houve uma pausa e eu repeti a mim mesmo, ficando um pouco curioso. De repente, a porta bateu com força. Isso realmente me assustou. Levantei-me para seguir a pessoa e dizer a ela que aquilo era rude. Quando entrei no corredor, olhei para a direita, ninguém. Olhei para a esquerda e, no final do corredor, vi a perna direita de uma mulher virando a esquina do corredor antes de desaparecer. Como ela conseguiu chegar lá tão rápido? Eu me perguntei. Corri até o final do corredor e foi quando ouvi outra porta se fechando. Quando virei a esquina, não havia ninguém, apenas talvez 20 portas de hotel fechadas e não ocupadas. Eu estava tão confuso e, sinceramente, um pouco assustado. Fui até a recepção para reclamar sobre o funcionário rude. A mulher no balcão disse que devia ser a Rosa. Ela disse que a questionaria sobre ter batido a porta mais tarde. Agradeci a mulher e depois saí para comer no Subway nas proximidades. Quando voltei para o quarto, estava ao telefone com minha mãe, que disse que eu não deveria voltar porque meu pai ainda estava muito bravo. Entrei no meu quarto e disse a ela como estava depressivo com todas essas brigas e ela entendeu. Quando desliguei, eram apenas 20 horas, eu queria que a noite acabasse. Escovei os dentes, assisti um pouco de TV e fui dormir por volta das 21 horas. Acordei com um barulho. No início, eu não sabia o que era. Esfreguei os olhos, sentei e escutei uma voz dizendo: "Você tem que deixá-los entrar." Havia alguém de pé na borda esquerda da minha cama, se inclinando sobre mim. Gritei e senti vontade de vomitar ao mesmo tempo. Era uma sensação terrível e horrível. A pessoa então agarrou minha garganta e começou a repetir as palavras: "Seu pedaço de merda." Era uma mulher mais velha com uma pegada fraca. Consegui escapar facilmente. Corri para a porta do quarto. Ouvi ela me seguindo, mas ela parou na porta. Quando corri pelos corredores até a recepção, a mulher da recepção admitiu que um dos funcionários havia perdido uma das chaves mestras que dava acesso a todos os quartos do hotel, algo que eles eram obrigados a relatar ao chefe do hotel. Eu estava furioso, é claro. Recebi um reembolso,
Forneci algumas informações para a polícia e depois fui para casa naquela noite, onde meu pai realmente mostrou algo parecido com simpatia depois que expliquei o que aconteceu. Desde então, nunca precisei sair de casa durante a noite e espero que continue assim. Ah, sim, e eu não faço ideia do que aconteceu com aquela mulher louca que tentou me matar. Você já teve uma sensação desconfortável ficando em um quarto de hotel, especialmente sozinho? Provavelmente não, e eu também duvido que você já tenha estado em um quarto de hotel sozinho. Mas quando eu era criança, sempre ficava com medo de dormir em quartos de hotel. Eu ficava olhando constantemente para os cantos escuros do quarto a cada 20 segundos, pensando que poderia haver alguém ali de pé. Meu medo não só me deixava louco, mas também enlouquecia meus pais, pois eu sempre insistia em dormir entre eles até ter cerca de 9 ou 10 anos. De qualquer forma, eventualmente eu tive que crescer, ou pelo menos dar a impressão disso, e comecei a dormir na minha própria cama ou compartilhar a cama com minha irmã. Agora, tenho 24 anos, moro sozinho e preciso fazer muitas viagens a trabalho relacionadas a negócios. Em uma viagem fora da cidade em particular, eu estava hospedado em um Comfort Inn na Carolina do Norte, com todas as despesas pagas pela minha empresa, é claro. Eu estava na área para uma reunião com um escritório em uma cidade diferente, e o Comfort Inn era meu lar por uma noite. Ficava do outro lado da rua de uma grande concessionária de carros. Isso é tudo o que lembro sobre os arredores. De qualquer forma, eu estava de folga no dia seguinte, então eu podia relaxar no hotel e assistir a alguns filmes. Ironicamente, estava assistindo ao primeiro filme da série Jogos Mortais, e juro que durante a cena em que Ada ouvia sons em seu apartamento, meu medo infantil começou a voltar por um tempo, pois achei que estava ouvindo pequenos ruídos estalados vindo do interior do armário. Com 24 anos, eu me disse que tinha que superar esse medo infundado. Apenas aumentei o volume do filme e tentei ignorá-lo. Ao mesmo tempo, engoli 2 comprimidos para dormir para que eu estivesse completamente apagado quando o filme terminasse. Eventualmente, desliguei a TV e virei para o lado para finalmente dormir. Foi quando os ruídos estalados se tornaram aparentes novamente. Não eram constantes ou nada do tipo, era apenas como se a cada minuto ou algo assim eu ouvisse esse ruído estranho e indescritível vindo do armário. Não estava acontecendo com tanta frequência para realmente me incomodar, e os comprimidos para dormir já estavam fazendo efeito naquele momento, então eu apaguei em cerca de 10 minutos. A próxima coisa que lembro é de acordar com o som de tecido sendo mexido. Saltei para uma posição vertical, mas estava literalmente tão escuro que eu mal conseguia ver a poucos metros à minha frente. Depois de ligar a luz ao lado da cama, vi alguém vestido de preto com um capuz sobre a cabeça, provavelmente com 1,96 metros e 113 quilogramas, mexendo nas minhas coisas. Gritei o mais alto que pude e, em resposta, ele fugiu do quarto. Ele havia roubado minha carteira e meu relógio, mas também criou uma última lembrança que só agravou um medo de infância meu. Nunca ouvi uma história sobre algo assim nas notícias ou algo parecido. Então, para algo assim acontecer com uma pessoa como eu, alguém que tinha um medo estranho e específico na infância, foi simplesmente catastrófico para mim. Isso aconteceu no verão, e eu acredito que eu tinha cerca de 12 anos na época. Eu estava hospedado em um hotel em uma cidade relativamente grande com minha mãe e meu irmão mais novo. Estávamos visitando outros parentes, mas optamos por não ficar na casa deles. Meu irmão é mais novo do que eu, então eu geralmente era encarregado de cuidar dele. No dia em que chegamos, minha mãe me disse para fazer exatamente isso enquanto ela nos registrava e recebia nosso cartão-chave do quarto. Então, meu irmão e eu nos sentamos em um sofá no saguão e relaxamos um pouco. Enquanto estávamos sentados, um homem com cerca de uns 40 anos entrou no hotel.
O sofá estava de frente para as portas do hotel, então eu tive uma boa visão dele. Lembro-me de que ele tinha uma aparência muito comum, e descrever seus traços em detalhes poderia gerar várias imagens diferentes. O cara senta-se no sofá em frente ao nosso. Não pensei muito nisso até perceber que ele não foi até o balcão primeiro, ele só entrou e sentou-se. Isso me deixou um pouco desconfortável, talvez eu estivesse sendo um pouco paranoico, mas pensei que ele poderia ter nos seguido. Felizmente, minha mãe nos chamou e nos disse que nosso quarto estava pronto. Saímos do saguão e fomos para o nosso quarto. Pouco depois, saímos do hotel para encontrar a família. Eu esqueci do homem pelo resto do dia. Retornamos por volta das 7 horas e minha mãe nos disse que poderíamos ir nadar na piscina do hotel. Todos nós fomos para o nosso quarto, trocamos de roupa e fomos para a piscina. Poucos minutos depois de entrarmos na água, o mesmo homem de antes entrou e sentou-se. Ele estava vestindo jeans e um suéter, então definitivamente não estava indo nadar novamente. Não pensamos muito nisso até eu perceber que minha mãe estava visivelmente preocupada. Ela apontou para ele e disse que se ele não saísse em 5 minutos, precisaríamos voltar para nossos quartos. 5 minutos se passaram e ele ainda estava lá, então pegamos nossas coisas e saímos. Naquela época, já estava perto das 8 horas. Tínhamos alugado um filme para assistir, então planejamos assisti-lo e ir direto para a cama. Eu notei que minha mãe estava um pouco nervosa por causa do homem que estava nos observando e fiquei um pouco mais preocupado também. Na metade do filme, minha mãe se levantou para tomar banho. Enquanto ela estava lá, alguém bateu na porta e disse arrumação. Eu achei estranho que a equipe de limpeza viesse tão tarde, mas precisávamos de outra toalha, então eu respondi à porta. Eu gostaria de não ter sido tão estúpido. Era o mesmo homem assustador. Ele me deu um sorriso e acenou. Eu fiquei lá parado, meio imóvel. Minha mente automaticamente foi para a pior situação possível. Eu ouvi a água do chuveiro sendo desligada. Ele ficou ali também por um momento e então ele falou: "Como foi seu mergulho?" Nesse momento, minha mãe saiu do chuveiro, viu o homem na porta, me puxou para trás e fechou a porta com força. Ela trancou e, em seguida, ligou para a recepção do hotel do nosso telefone para relatar o cara. Eu disse a ela para chamar a polícia, mas ela não escutou. Então, ela pediu para mudarmos de quarto. Eu então ouvi passos ecoando pelo corredor, afastando-se do nosso quarto. Felizmente, se o cara foi embora depois disso, trocamos de quarto de hotel e não vimos o homem novamente durante nossa estadia.